Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na lógica espiritual por trás dos rituais da Umbanda. Vamos explorar uma ideia fascinante: como, para essa religião, o nosso próprio corpo pode se transformar no espaço mais sagrado que existe. E para começar, fica a pergunta: o que é que realmente precisa acontecer para uma pessoa se tornar um canal para o divino? Essa questão é o ponto de partida de tudo. Ela está bem no coração da jornada de um médium de Umbanda e vai ser o nosso fio condutor aqui. A resposta para essa pergunta começa com uma jornada de preparação. E olha, não é um caminho fácil, não. Exige uma disciplina muito rigorosa, tanto física quanto espiritual, toda pensada para purificar o médium e deixá-lo pronto para um contato mais elevado. Antes de um ritual realmente importante, de uma consagração, o médium passa por um preceito de 7 dias. E as regras são bem exigentes, viu? Dieta restrita, abstinência, um certo isolamento social e, claro, práticas espirituais diárias. Coisas como orações, banhos de ervas e também o cuidado com o seu lado espiritual esquerdo, que na Umbanda se refere a certas linhas de trabalho e energias que precisam de equilíbrio. É de fato um compromisso total. Mas por que tudo isso? Parece até um exagero, né? Só que o ponto aqui não é punição, é alinhamento. É como se a gente estivesse afinando um instrumento. Quanto mais puro energeticamente o médium estiver, mais fácil fica para ele sintonizar as vibrações das divindades, os orixás. A ideia é essa: preparar o corpo e a alma para conseguir ouvir uma música celestial. Ok, agora que a gente já entendeu a preparação, a gente chega no ponto principal, na revelação que muda tudo. A ideia que dá um novo sentido para essa jornada toda. O nome desse conceito é templo vivo. Na Umbanda, o médium não é só um comunicador. O próprio corpo, a consciência, tudo se torna o espaço sagrado onde o divino se manifesta. O templo deixa de ser um prédio de pedra e passa a ser a própria pessoa. É uma ideia muito poderosa. E essa citação, ela ilustra a profundidade disso de um jeito brilhante. É como se fosse um diálogo direto entre a divindade e o seguidor, dizendo: olha, em verdade, você é o meu templo vivo. É quase como uma concessão divina que eleva o médium ao status de um santuário que anda. E o que esse templo vivo pode fazer? Bom, uma vez preparado, o médium consegue realizar um monte de trabalhos espirituais, desde curas com imposição de mãos, passes magnéticos, até coisas mais complexas como incorporação de guias e rituais de magia. Tudo isso se torna possível porque o sagrado agora mora dentro dele. Essa ideia de templo vivo também transforma o jeito como a gente enxerga os objetos do ritual, sabe? Eles deixam de ser só coisas externas e passam a ter um correspondente dentro do próprio médium. Vamos pensar no exemplo. Os itens de um terreiro. Estátuas, espadas, altares. Eles, na verdade, são símbolos de um universo que existe dentro do médium. As estátuas podem representar as faculdades mediúnicas dele. As espadas e flechas, a conexão com as diferentes linhas espirituais. O mundo material, lá fora, é só um espelho do universo interior. A consequência disso é simplesmente revolucionária. Se o médium é o templo, então a prática religiosa vira uma coisa portátil, imediata. O trabalho espiritual pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Por quê? Porque todas as ferramentas sagradas já estão dentro da própria pessoa. E é através desse templo vivo que uma diversidade enorme de espíritos pode se manifestar. A Umbanda é muito conhecida por essa pluralidade de guias espirituais, né? Geralmente, essa diversidade é organizada em 7 mistérios ou linhas de trabalho principais. Cada uma delas representa um arquétipo espiritual com características e missões bem diferentes, desde a sabedoria imensa dos pretos velhos, passando pela força dos caboclos e chegando na vitalidade dos eixos. E essas linhas não trabalham sozinhas, de jeito nenhum. Elas são governadas por forças divinas maiores, os orixás. Por exemplo, a linha dos baianos é regida por Oiá, a divindade do tempo. Já os boiadeiros são regidos pela lei, os marinheiros pelas águas. Ou seja, cada linha está conectada a um aspecto fundamental da criação. E tudo isso nos leva ao propósito final de todo esse sistema. Porque, para além do ritual, a Umbanda traz uma filosofia muito profunda sobre a evolução espiritual. Muita gente pensa que o papel de um espírito é uma coisa fixa, permanente, que um espírito que se manifesta de um jeito vai ser sempre assim. Bom, a Umbanda vem para desafiar essa visão. A diferença é gritante. A visão estática diz: papéis espirituais são fixos, e ponto final.
Já a visão da Umbanda é totalmente outra, é de evolução constante. Nela, um espírito que atua como Exu, por exemplo, não está preso a esse papel. Ele pode, por mérito, evoluir e ganhar o direito de trabalhar em outra linha, como a de boiadeiro. Ou seja, os papéis não são um destino, são estágios de uma jornada. E esse é, talvez, o princípio que mais define a Umbanda. Essa ideia de que a chance de evoluir é para todos os espíritos, sem nenhuma exceção. Essa citação final resume tudo de forma perfeita. A Umbanda se define como um caminho de evolução, de ascensão. A sua estrutura religiosa toda é pensada para dar a todos os seres, não importa a condição em que estejam, a chance de voltar para o caminho da luz. É uma teologia de redenção, de progresso sem fim. E para fechar, a gente fica com uma provocação. Se o espaço mais sagrado de todos pode estar dentro de uma pessoa, como é que isso muda a nossa ideia sobre o que significa adorar? É uma pergunta que fica no ar, convidando a gente a refletir sobre a natureza do divino e o lugar do sagrado no mundo e, principalmente, dentro de nós.